E aí, pessoal? Bom dia a todos. Estamos começando aqui um dia, certo? Um dia em que nós vamos ter uma aula que eu não vou poder acompanhar todos vocês, mas é uma aula super legal, cara. Eu amo essa aula porque a gente vai falar sobre redes sociais. Porque fotografar não é só somente fazer a foto, mas também é ter o cuidado sobre como você vai mostrar essa foto, né? Então, a exposição da fotografia também é de responsabilidade do fotógrafo. Antigamente, a gente fazia uma exposição de alguma fotografia, era muito difícil, a gente tinha que imprimir cada foto, né? Então, a gente tinha que imprimir a foto e imprimir num tamanho grande, não podia ser um tamanho pequeno, 10 por 15, tinha que ser um tamanho grande. E aí já ia um dinheiro bom, né? Com a impressão das fotos. Aí o segundo ponto é que você tinha que alugar um espaço para mostrar a sua exposição, né? Suas fotografias. Você tinha que montar a sua exposição. Então, gente, antigamente era muito difícil um fotógrafo ser conhecido porque não tinha como ele mostrar o seu trabalho, porque era muito caro. Só os fotógrafos mais sofisticados, que tinham uma certa carreira, ou então que tinham muito dinheiro, tinham condições de fazer uma exposição desse nível, né? Só que, como eu sempre digo para vocês, né? O mundo da fotografia mudou. Mudou muito, melhorou muito, está muito mais acessível. E hoje nós temos uma coisa super legal chamada o Instagram, que ele serve para a gente expor as nossas fotografias, mostrar a qualidade da arte que a gente faz. E hoje os grandes fotógrafos não estão só mostrando a arte deles, né, no Instagram ou nas exposições. Os grandes fotógrafos estão também mostrando a arte dele no Instagram. Então, se você conhece um fotógrafo muito bom, que eu acho que vocês devem conhecer, provavelmente ele tem um Instagram que ele faz toda a divulgação dele e mostra toda o trabalho dele, toda a arte dele, né? Mas para falar de Instagram, né, porque já que o Instagram é tão importante, a gente precisa pensar em algumas coisas, porque para a gente mostrar que a nossa foto é bonita, o seu Instagram precisa estar preparado para isso. Então, hoje nós vamos falar sobre a organização do feed, né? Como você organizar o seu feed. Para quem não sabe, o nome feed, que a gente chama, né, que é F-E-E-D, é o conjunto de fotografias que a gente posta no Instagram, né? É o feed. Então, vamos falar um pouquinho, antes de falar de feed, sobre os tipos de Instagram. Bom, você pode ter vários tipos de perfil de Instagram, né? E eu vou mostrar alguns para vocês. Depois vocês leem esse material com calma para se aprofundarem mais, tá bom? Nós temos o tipo artístico. O que é um Instagram artístico? É quando todas as fotos que você posta são fotos extremamente pensadas para serem criativas, sabe? Tem algo de diferente, tem um pouco de arte na sua fotografia. Então, tudo que você posta no seu Instagram não é só uma simples foto. É uma foto que ela foi pensada com bastante criatividade, para ela ser diferente, para ela ser artística, ou seja, ela tem arte. E existem muitas pessoas que têm um perfil artístico. Muitas. Aqui no Ceará nós conhecemos várias pessoas, né? Tem um fotógrafo, que é o fotógrafo chamado Gilmar, que ele tem um fundo, um feed, um Instagram bem artístico, sabe? E depois vocês deem uma olhadinha no Gilmar, o nome dele, ele é muito conhecido. Mas nós também não temos só fotógrafos com um feed, né, com um Instagram artístico, com fotos artísticas. Nós temos também digitais influências, como essa digital influencer, que é a Paulinha Sampaio, que ela é cearense. Né? Ela talvez seja a digital influencer cearense mais conhecida. Que ela tem um feed super diferentão, sabe? A gente vê que as fotos dela não são qualquer foto, tirada de qualquer jeito. Tem um ar criativo nas fotos, né? Eu gosto muito dessa aqui, por exemplo, sabe, do pé, né? Que parece só dois pés, mas se você for olhar, olha só,
ela tá brincando com as cores, né? Porque tem uma sandália que ela é preta e branca e a outra alterna branca com preto. E também tem simetria, né? Que ela tá refletindo os pés de um lado e do outro. Ou seja, tem arte. Essa foto aqui, que é na verdade, isso aqui é um retrovisor de um carro. E tem a gente vê uma moldura natural cinza, né? Uma moldura natural cinza causada pela própria cena, pelo próprio cenário. E no fundo aqui a gente vê ela sendo refletida e atrás algum monumento histórico que eu suponho que seja em Milão, né? Então olha só como tem arte, não é uma foto qualquer, né? Mas existem outros tipos de perfis, não existe só o artístico, né? Ah, esse aqui é muito bom, gente. Eu acho muito criativo esse perfil, é do Prazer Tom. Ele posta umas fotos muito legais, isso aí até como dica para vocês fazerem coisas bem criativas também. E aqui é o Gilmar, aquele fotógrafo que eu falei no início, tá? É Gilmar Fotos. Deem uma olhadinha no Instagram dele, que é muito bom, né? E também nós temos o perfil pessoal. O que é o perfil pessoal? É o que a maioria de nós tem, que é você postar as coisas do seu dia a dia. É um perfil que você mesmo é um fotógrafo, você mesmo pensou na foto, você mostra o seu dia a dia, você mostra as coisas que você faz, as coisas que você gosta, você mostra uma opinião. Então ele funciona como se fosse um pequeno blog pessoal, né, onde você vai falar de você para todo mundo, né? O tema principal de um perfil de Instagram que é pessoal é você falar de você. Você é o tema principal. Então eu trouxe aqui para vocês um perfil de um amigo que é o Igor. Ele trabalha até na rádio e ele fala, né? Ele tem um perfil muito interessante que ele fala sobre o que ele gosta de moda, o que ele não gosta, os lugares que ele visita, as comidas que ele come, os amigos, né, momentos. Então, o perfil pessoal é quando você fala de você para toda a internet, né? E aqui tem o perfil do Igor. E nós temos um outro perfil, que esse perfil aqui ele é um perfil muito profissional. Então, assim, só quem tem esse perfil são profissionais de carreira mesmo, a galera que quer ser profissional mesmo, que já tem fotos consagradas, né? O que é o perfil de portfólio? É quando você realmente é um fotógrafo e você usa o seu Instagram para conseguir trabalhos fotográficos. Por quê? Porque você vai colocar no Instagram o melhor do melhor que você tem, as suas melhores fotografias. Então, esse perfil que a gente chama de portfólio é quando você quer ser um profissional da área da fotografia, tá? Ou então da área do desenho, por exemplo, se você for desenhista, você coloca os seus melhores desenhos para que você consiga clientes, né? Para que os clientes vejam e digam: oh, adorei essa ilustração, ai, adorei essa fotografia, adorei essa pintura. Ah, então eu gostei, vou contratar ele para fazer uma foto minha, ou então vou contratar ela para fazer uma ilustração para mim. Então, essa é a diferença do perfil de portfólio. Diferente do perfil pessoal, por exemplo, o perfil portfólio, ele é realmente algo muito profissional, tá certo? Ele traz assim algo muito, ele traz muita qualidade em suas fotografias. O objetivo mesmo é promover enquanto profissional, é conseguir business, conseguir money, dinheiro, né? Conseguir cliente. Tirando esses perfis, tem um que é o perfil comercial, né, que é para quem gosta para quem tem lojinha e quer vender, mas também tem um chamado que é o perfil de causa. O que é o perfil de causa? Eu não citei aqui no nosso, no nosso PDF, mas o perfil de causa, né, tem no PDF de vocês. E ele é um perfil voltado para quem trabalha em ONG. Então, é um perfil no Instagram de ONG, de instituições sociais, de escolas, sabe? Então, por exemplo, a Luísa Mel tem um perfil no Instagram que é um perfil de causa, que ela vai falar sobre as questões dos doguinhos, né, dos animais que ela adota, fazer as campanhas de arrecadação de dinheiro. E o Instituto também tem um perfil de causa, que ele mostra a atuação dele nas comunidades, os eventos, o trabalho dos alunos, tudo isso, né? Então, leiam o PDF que tem bem explicadinho, tá, gente? Com exemplos.
E agora nós vamos falar de organização do feed. Então, gente, falando de feed, né, existem várias formas de você organizar o seu feed. Uma dica legal é você usar alguns aplicativos que você tem uma prévia, né, do seu feed, como Planoly. Existem outros, talvez até vocês conheçam. Eu gosto mais do Planoly e só uso o Planoly, tá? Ele é pago, porém tem a parte gratuita, né, que a gente pode utilizar. Então, com esses aplicativos você pode ver uma prévia de como fica o seu feed. E o feed, como eu falei para você, é aquele conjunto de fotografias que você posta, né? E é interessante que ele fique organizado, que ele fique bonito, para as pessoas verem que o seu Instagram ele tem conteúdo e para valorizar as suas fotos. Porque às vezes você faz uma foto massa, irada, mas o teu feed está tão bagunçado que essa foto se apagou, se perdeu lá. Perdeu o brilho dela. Então vamos deixar de conversa e vamos falar dos tipos de feed. Bom, esse aqui que eu trouxe para vocês é o mais comum, que é o feed chamado quadrado. O que é o feed quadrado? É porque a foto tem um formato quadrado, né, gente? Sem criatividade para esse nome. Mas ele é o feed em que cada foto tem um tema. As fotos, por exemplo, tem esse aqui. Essa foto aqui é uma selfie, é um tema. Na outra foto, ela vai falar de outra coisa, vai falar de um doguinho, né, do cachorro dela. E na outra foto, ela vai falar dela no campo. Então, cada foto tem um conteúdo, tá? Então, é o feed mais comum, é o que a gente faz, né? Cada foto que a gente posta tem um conteúdo. Mas não é porque ele é um perfil mais simples, né? Uma organização mais simples, tem que ser desleixada. Seria interessante você, por exemplo, pensar numa cartela de cores para o seu feed. Esse primeiro exemplo aqui, ó, da By Hannah Rose, né? Ela segue uma cartela com tons terrosos, então você vê que as fotografias dela é tudo em tom marrom, amarelo, bege, branco, preto, né? Tons terrosos. Já a Crystal Marie, que é esse outro perfil aqui, né? Também é uma organização de feed quadrado, cada foto traz um tema individual, né? Cada foto é um conteúdo separado. Mas aqui ele já tem uma cartela de cores mais rosado, né? Então, rosinha, branquinho, azulzinho. Então, não é porque é um feed simples, uma organização simples, que a gente não pode dar uma sofisticação a mais escolhendo uma cartela de cores, tá certo? Temos o feed da diagonal. Esse feed é super difícil, gente. Muito complicado. Aqui você precisa do Planoly, né? De algum aplicativo para você ver a prévia como fica. E ele também é pouco usado. O que é o feed na diagonal? Diagonal, gente, é esse sentido das linhas assim, ó. Tá certo? Ops, voltei. Aqui. É esse sentido de linhas assim, cruzando, né? Linhas inclinadas. Cruzando o seu feed de forma inclinada. O que é o feed na diagonal? É muito simples. Em cada diagonal, um tema. Vamos usar esse primeiro exemplo aqui, ó. Nós temos aqui um feed, tá? Que ele tem a dominância de cores na cartela amarelinho. E na diagonal, ele vai falar um tema. Que tema é esse? Mulher. Tem uma mulher aqui, tem uma mulher e tem uma mulher aqui. Ou seja, aqui é um feed diagonal, porque em uma diagonal ele falou sobre uma mulher. Já esse feed aqui, ele é um feed que tem um tema mais rosado, né? Que ele tem uma cartela de cores mais rosada. Mas, por exemplo, tem uma diagonal que é só para falar sobre sorvete. Aqui tem um sorvete, aqui tem um sorvete, aqui tem um sorvete também, que saiu cortado, né? Então, nessa diagonal nós temos um tema, sorvete. E o feed diagonal é isso. Vai haver uma diagonal que vai falar sobre algo, vai ter um tema. Esse outro feed aqui, ó, a cartela de cores dele é vermelha, branco e preto. Se você olhar essa linha diagonal, nós temos essa diagonal toda tom vermelho. Essa outra diagonal, nós temos o tom branco. E essa outra diagonal fala de comida.
Então, gente, cada diagonal é um tema, que pode ser cor, pode ser um tipo de objeto que você está fotografando, como aqui no caso foi um sorvete, e aqui no caso foi comida de forma geral, né? E não é um estilo muito acessível, é um estilo muito dificinho de fazer, tá bom? Próximos é o que eu amo, que é o azulejo. O que é o feed azulejo? O feed azulejo é quando você vai alternando os estilos de fotografia. Por exemplo, nesse primeiro aqui exemplo, ele é um feed de um poeta. Então, ele alternou entre uma poesia e uma foto. Poesia, foto. Poesia, foto. Poesia, foto. Né? Como se fosse aqueles azulejos de cozinha, que é assim, um sim, um não, um sim, um não. Aí geralmente é um amarelo, um azul, um amarelo, um azul. Por isso que tem esse nome, né? Então, esse primeiro exemplo que eu dei aqui para vocês é de um poeta que foi alternando entre uma poesia e uma fotografia. Então, ele pôde mostrar as duas artes que ele faz de forma muito organizada, sem ficar tudo embaralhado, misturado, tudo feio, né? Mas você pode fazer um feed azulejo só com fotografia também. Como? Você lembra quando eu falei das cartelas de cores lá no feed quadrado? Aqui você pode fazer um feed azulejo com cartelas de cores. Você pode escolher fotografias de um tom e a outra de outro tom. E assim, alternando. Aqui no caso, por exemplo, ele está alternando entre tom marrom e branco, né? Então, aqui marrom, branco. Uma foto marrom, uma foto com tom branco. Uma foto com tom marrom, uma foto com tom branco. Uma foto com tom marrom, uma foto com tom branco. Uma foto com tom marrom, uma foto com tom branco. Então, você pode alternar também entre cores, que fica muito legal. Aliás, eu acho que esse é um dos mais bonitos e mais fáceis de fazer, gente. Está a fim de organizar o seu feed? Está a fim de deixar um negócio mais bacana? Tenta esse, porque esse é massa. E eu tenho linha, né? O feed de linha. O que é o feed de linha? É que cada linha um tema, né? Por exemplo, aqui nós temos essa linha, um tema, né? Desculpa, essa linha, todo um tema, né? Que a gente vê a continuação, né? As fotos, elas se continuam. É como se fosse três fotos em umas, né? Essa daqui também, ó, essa última linha, apesar de não ser uma continuação, como essa, né? Que são três fotos em uma, mas aqui a gente pode ver que é o mesmo ambiente, só está mudando as poses, então é um feed por linha também. E você pode fazer como esse aqui, ó, usar em cada linha para falar um poema ou para separar estilos, né? Por exemplo, essa pessoa colocou poemas para separar as fotografias ó, das outras linhas. Muito legal, eu adoro. E aí, ainda falando de linha, você pode ainda fazer uma linha no meio. Olha só, tem essa linha no meio aqui, que ela é só de fotografia, né? E as outras linhas, na verticais, né? Elas são frases, são palavras, né? E aqui é do mesmo jeito. Bem interessante, mas eu ainda prefiro o azulejo. E aí nós temos o tema arco-íris. Gente, esse aqui é babado. Babado. O que é o tema arco-íris? É quando existe um degradê nas cores. O arco-íris ele não começa de um tom e termina com outro, não começa com, por exemplo, amarelo e termina com azul. Pois é, o feed arco-íris é do mesmo jeito, ele tem um degradê. Começa com um tom e termina com outro, né? Por exemplo, comecei com o amarelo aqui, aí eu fui, né, aumentando a intensidade da cor. Passei pro laranja, passei pro vermelho, cheguei no rosa, né? E aqui é o marrom, né? Comecei com marrom, aí eu fui ficando dourado até chegar no mais ou menos dourado. Então é mais ou menos isso, gente, tá? O feed arco-íris é quando você alterna, vai fazendo um degradê. O feed quadro, que é super facinho de fazer, mas eu acho meio sem graça, né? Minha opinião. É quando você coloca uma moldura nas fotos e ela fica assim, ó, com essas molduras, como se fossem quadros, certo? Você edita no aplicativo e coloca. E o quebra-cabeça, que é esse feed aqui, que tem que ter muita atenção, tá? Quando uma fotografia ela complementa a outra, né? E o feed fica assim, bem como se fosse realmente uma imagem só. Só que você tem que ter muito cuidado
para a imagem não perder o sentido, né? Então, todas as imagens têm que ter sentido. Por exemplo, aqui, por mais que seja um quebra-cabeça, uma imagem possa ser dividida em várias, mas cada pedacinho vai ter uma informação. Por exemplo, aqui nesse pedacinho vai ter uma pessoa, nesse aqui vai ter uma arara, nesse aqui vai ter um pelicano, nesse aqui vai ter um olho, nesse aqui vai ter uma torta. Cada pedacinho vai ter um sentido individualmente. Tem gente que faz esses tipos de feed, aí fica com, por exemplo, faz um feed com o rosto da pessoa. Aí a gente vê um pedaço da sobrancelha, aí mais lá na frente um outro pedaço do rosto, e fica sem entender o que é, porque as partes isoladas não têm sentido. E nesse feed, apesar de ser um quebra-cabeça, o conjunto da imagem, né, a parte isolada tem que fazer sentido. Não é um feed muito legal, não gosto muito, e ele está em desuso. Ele está deixando de ser utilizado principalmente pelas empresas que antigamente usavam muito, porque ele qualquer coisa é bagunça, ele diminui as curtidas, porque a pessoa vê um pedaço da imagem e não dá like, né? Então é um feed que não está sendo tão assim utilizado. E no mais é isso, pessoal. Agora vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer a atividade que está no formulário. Para fazer, basta clicar no formulário. Gente, não deixem de fazer essa atividade, tá certo? Ela está contando também, tá bom? Então é isso, pessoal. Façam a atividade, tá certo? Façam com calma. E eu vejo vocês na próxima aula. Anotem as dúvidas, gente, tá bom? Anotem as dúvidas, porque a gente vai poder tirar na próxima aula. Gente, o curso tá acabando. A próxima semana é a última semana, tá certo? Então não faltem, tá bom, meus amores? Beijo e bom fim de semana para vocês.